Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória ao nome de Jesus. Natal é o momento quando paramos e lembramos a dádiva que continua dando. A dádiva do rei. A Bíblia diz que os reis magos, quando vieram a Jerusalém, fizeram essa pergunta: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? A maior parte dos reis é primeiro príncipe, ou príncipe herdeiro, como o príncipe Charles. Ele não nasceu rei, nasceu príncipe Charles, do Reino Unido. Mas Cristo nasceu rei dos judeus. Amém? Esse rei andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Curou os surdos, abriu os olhos dos cegos, purificou os leprosos e os enviou para as suas casas. Ele amava as crianças, especialmente. Amava ficar com elas. Certa vez, quando discutiam quem seria o maior entre os discípulos, quando os discípulos discutiam, Jesus colocou uma criança no meio deles e disse: quem se humilhar como essa criança será o maior. Existia algo na inocência e na beleza do homem antes de cair. Vivemos um mundo caído e todas as notícias que você leu hoje lembra que vivemos em um mundo hostil. E no meio deste mundo caído, Deus nos enviou seu Filho. Isaías, que viveu antes do Senhor Jesus Cristo vir à terra, ele profetizou no Antigo Testamento, e ele foi um grande profeta. Ele proferiu muitas profecias messiânicas, mas uma das profecias foi a seguinte: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Toda criança nasce, mas de nenhuma criança pode-se afirmar que ela foi dada. Um filho se nos deu. É a divindade de Jesus. Como menino ele nasceu, como homem ele nasceu, mas como aquele que sempre existiu com o Pai, no passado eterno, ele foi o filho dado, que nasceu em Belém. Lhe rendemos louvor e glória. Eu sinto sua maravilhosa presença nesse lugar. Obrigado, Senhor. Que Salvador maravilhoso. A Bíblia diz que o Pai o ama muito. Antes do mundo existir, temos o lampejo disso na Bíblia. A Bíblia diz em João 17, na oração sacerdotal de Jesus, horas antes de ele ser crucificado. Naquela mesma noite, ele fez uma oração ao seu Pai. E, obviamente, foi registrado com propósito para que possamos ouvir um pouquinho dessa conversa muito íntima com o Pai. E foi isso que ele disse. Verso 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste. Agora, veja isto. Porque me amaste antes da criação do mundo, bem antes de existirmos, antes do mundo existir. Cristo existia. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele. E aqui, ele nos deixa ver o fato de o Pai o amar antes da fundação do mundo. Em Provérbios diz que era cada dia suas delícias. Cristo era diariamente a alegria e o prazer do Pai. O Pai o amava. E quando o Pai enviou seu Filho, nunca saberemos o quanto lhe custou.
Muitos de nós conhecemos o amor de Jesus, sabemos que Jesus sofreu muito por nós, mas muitas vezes esquecemos a dor daquele que deu e a dor do que amava o amado. Eu não creio que Deus seja desprovido de emoções. Não creio porque fomos feitos à imagem de Deus e nós temos emoções. Eu creio que Deus se entristece, Deus se deleita, Deus fica feliz. Amém? A Bíblia diz que Deus tem emoções. Os estoicos, na Idade Média, retratavam Jesus como sem emoções. Saiu recentemente um filme sobre Moisés que não faz absolutamente nenhum sentido. E retrata Deus como um garoto mimado, um menino que não está nunca feliz, que quer matar e destruir. Esse não é nosso Deus. Deixe-me afirmar que Deus ama os homens. Se você tem um filho e seu filho tem câncer, o tanto que você odeia o câncer, o tanto que odeia esse câncer é quanto ama seu filho. Se ama muito seu filho, vai odiar muito esse câncer. A razão por que Deus odeia o pecado é porque Deus ama os pecadores. Deus ama você e eu. Quando Deus olha para você, você pode ser moral no exterior, mas Deus vê o câncer do pecado. E Deus ama você. Mas se o câncer está no seu filho, como você separa os dois? Se isso fosse possível, Deus podia destruir o pecado com o pecador? Seria fácil, Deus podia criar outro ser. Por que Deus não fez isso? Porque Deus nos amou, amém? E a Bíblia nos deixa ouvir uma conversa entre Jesus e um líder religioso cujo nome era Nicodemos. Esse líder religioso não era somente um fariseu que conhecia a lei de Moisés, mas também conhecia tudo sobre liderança. Ele era importante, um príncipe em Israel. Era um sujeito que sabia como lidar com as pessoas, sabia como as impressionar. Ele veio a Jesus tentando o impressionar e Jesus disse para ele, com seu conhecimento a respeito da lei de Deus, necessita nascer de novo. Amém? E ele disse, como posso nascer de novo? Foi humilhante para ele, talvez com 60 anos, ouvir que tinha que nascer de novo. Tudo na criação original está caído. Por isso precisamos nascer de novo no nosso interior. Temos que ser recriados, regenerados a nível genético, regenerados. Deus quer nos dar novos genes. Amém? Os genes do nosso Pai Celestial. Amém, igreja? Então, nosso Senhor Jesus disse algo para Nicodemos que é muito profundo. E me preocupo porque muitos conhecem tão bem essa passagem, até descrentes conhecem esse texto. Sempre vemos alguém levantando uma placa com esses dizeres em torneios e copas. João 3,16, certo? E João 3,16 são palavras do Senhor para Nicodemos. Mas porque temos lido tantas vezes, às vezes não nos causa impacto. Mas imagine ouvir pela primeira vez dito por nosso Senhor Jesus Cristo para Nicodemos. Ele disse, Nico, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você não gosta da palavra tal? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele estava falando com um homem que desde a sua juventude era treinado para crer que todos os favores e bênçãos de Deus eram somente para uma elite, para a raça escolhida. Ele tinha compreensão do amor limitado de Deus para um grupo especial. Desde novo aprendeu isso e ouvir dos lábios do próprio Messias, dos lábios do Rei Salvador vieram essas palavras. Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, não somente os judeus, o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Sabemos que Deus deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz por nossos pecados. Sua morte não foi um assassinato. Não foi algo que Deus não esperava, que o Senhor Jesus não esperasse, que ninguém esperava. Não, ele foi enviado como um bebê que nasceu com um corpo físico para morrer lá na cruz. Por isso, eu imagino as emoções de Deus, como Deus se sentiu, enviando o seu Filho com o propósito de morrer por nossos pecados. Deus que é um justo Deus, um santo Deus,
Se o homem pudesse se autossalvar de alguma maneira, de algum jeito, Deus diria: tentem, não tenho que entregar meu filho. Mas não existia outra forma de nós sermos salvos. Nossas obras, nossa moralidade, toda nossa ética, nosso comportamento não seria o suficiente. Amém? Por isso Deus enviou o seu filho. E os anjos proclamaram na noite de Natal para os pastores que estavam no campo: hoje vos nasceu o Salvador. Não um legislador como Moisés, mas um Salvador. O nome Jesus, Yeshua no hebraico, significa Salvador. Salvará de você mesmo, salvará dos seus pecados, salvará da sua culpa, salvará da sua separação eterna de Deus, salvará nas suas circunstâncias, salvará nas suas necessidades temporais. Porque o seu nome é Salvador. Amém? Seu objetivo é salvar. Veio só para isso. Que deu seu Filho unigênito, esse mundo que Deus ama, pense nisso. A propósito, o que eu vou dizer não é exagero, foi calculado e eu chequei. Não estou exagerando. À noite, quando olha para as estrelas no céu, sabia que a maioria das estrelas que vê, o Sol é uma estrela. Você sabia que a maioria das estrelas é muito maior do que a Terra? Sabia? São muito maiores do que a Terra. Nós achamos que a Terra é muito grande. Em algumas dessas estrelas caberia milhares e milhares de planetas do tamanho da Terra. E eu não estou exagerando. Centenas de milhares de terras caberiam em uma dessas estrelas. A maior parte delas é muito grande, com espaço de sobra. Por que Deus valorizou esse grão de areia? Deus fez tudo e existem universos além do nosso. Nossa mente não pode entender. Por que Deus olhou para você? Por que Deus desceu e prestou atenção em você, a ponto de Jesus dizer que os cabelos da nossa cabeça são contados? Os carecas ele também conhece. O Senhor Jesus disse que os cabelos da cabeça de vocês são contados. Nenhuma impressão digital é igual. Somos únicos. Deus nos trata de forma especial, como únicos. Quando Deus olha para você, Deus o vê como se fosse a única pessoa que Ele ama em todo o universo criado. Ele faz isso porque é Deus. Não tente entender com sua mente finita. Ele pode ouvir todas as orações que são feitas aqui, em qualquer outro lugar do mundo. Ele escuta todas as orações. Ele ouve todas as orações e ainda assim rege sobre todo o universo. Ele é Deus. Assim, quando vemos isso e pensamos sobre o mundo, muitos pensam que Deus enviou seu Filho e Ele morreu e agora Deus tem a obrigação de amar-nos porque Jesus morreu, que é uma questão de causa e efeito. Alguns pensam que a morte de Cristo na cruz foi a causa de sermos amados. Não, meu amigo, a morte de Cristo foi o efeito de termos sido amados. Ele já nos amava antes de enviar Jesus. Ele enviou Jesus por causa do seu amor. Amém? E diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Eu me lembro de uma história que li recentemente, da filha da Rainha Vitória, a princesa Alice. A Rainha Vitória reinou por muito tempo no Reino Unido. Reinou de 1837 a 1901. E ela teve uma filha, princesa Alice, que era muito amada pelo povo. Até seus familiares a amavam profundamente. Ela não agia como se fosse muito importante. Ela era muito humilde, era muito amada. Ela se casou e teve filhos. E naquela época houve um surto de difteria, doença altamente contagiosa e perigosa. E muitas crianças morreram daquela enfermidade.
no século XIX. Ela tinha, não me lembro bem quantas filhas, mas tinha um filho. E um a um contraíram difteria, doença contagiosa. E uma das filhas morreu de difteria. E depois, seu filho único contraiu a doença. E eu li que ela disse para suas auxiliares e servas que ela queria ser a única a cuidar do seu filho. Não queria que ninguém mais cuidasse do filho, porque pensava que seus dias eram poucos, dado o que ocorreu com sua filha. Ela cuidou do menino dia e noite. Certo dia, quando o menino estava com muita febre, ele olhou para sua mãe e disse para ela: mamãe, beije-me. Os médicos tinham dito que ela não deveria se aproximar dele, mas o coração dela se comoveu, como normalmente fazem as mães. E ela se inclinou, sem nenhuma hesitação, e deu um beijo nos lábios secos do menino. Isso lhe custou a vida. O menino sobreviveu e se tornou grão-duque de Hesse. Ernesto Luiz. Ele nunca esqueceu que sua mãe morreu com um beijo de amor. Deus se inclinou para beijar o mundo e lhe custou seu filho. Tem um preço, o amor tem um preço. Você entende? Quem se casar, lembre disso. Não existe a toalha dele, a minha toalha. Sua conta, minha conta, certo? Meu telefone, seu telefone. São uma só carne. Quando não entendemos isso, temos problemas. Assim, a Bíblia diz, para que todo que nele crê não pereça. A razão por que Jesus foi enviado é para que todo que nele crê. Isso quer dizer, não somente os judeus. Por isso foi um choque para Nicodemos ouvir isso dos lábios do Mestre. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o propósito de Deus ao enviar seu Filho, que você não pereça. O coração de Deus foi revelado aqui. Amém? Eu amo esse próximo versículo. Deveria estar também nas placas, nos estádios de futebol. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Já tem muita condenação. Mas para que o mundo, através de Cristo, fosse salvo. Posso ter um amém, igreja? O apóstolo Paulo escreve assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu amo isso. Romanos 8, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? O que será contra você? O que será contra você se Deus, que é onisciente, conhece tudo, o Deus que é onipotente, todo-poderoso, é por você, quem será seu inimigo? Se ele é por você, como Satanás será contra? Como? Se Deus é por você. Mas o fato é que às vezes temos dúvidas, certo? O homem é inclinado a duvidar. A maioria dos homens tem maus pensamentos, pensamentos negativos a respeito de Deus. Não veem Deus como Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. É isso que a Bíblia diz. Amém? Requer pregadores como eu para dizerem para você a verdade. Por isso, deixe você ver na Bíblia no lugar de ficar falando. Para que veja que a Bíblia diz que Deus é por nós. Amém? A Bíblia nos diz que Deus é por nós. Deus, o Todo-Poderoso, o Todo-Amável, o gracioso Deus que enviou o seu Filho, está no presente, não era e mudou de ideia, porque o mundo matou o seu Filho. Ele sabia que mataria o seu Filho. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Por isso Cristo nasceu de uma virgem, porque ele é o único que assumiu a forma humana adâmica, porque o primeiro homem, Adão, pecou. E tinha que ser um homem para morrer pelos homens, para salvar os homens. Se requeria o sangue de um homem inocente.
para cobrir o sangue pecador. A Bíblia diz, e de um só sangue fez toda a geração dos homens. Por isso se detecta as enfermidades no sangue. Por isso fazemos exame de sangue. Amém? O pecado começou no sangue. Você me escuta? Quando alguém morre, a primeira parte que começa a apodrecer, certo? Quando alguém morre, é o sangue. Por isso os embalsamadores, quando querem manter o corpo mais tempo, injetam uma solução nas veias. Porque é aí que começa o apodrecimento. A Bíblia diz que a vida da carne está no sangue. Por isso Jesus teve que nascer de uma virgem. O que a medicina nos diz hoje, e que há centenas de anos os homens não sabiam, é que o feto não recebe o sangue da mãe. A placenta não traz sangue da mãe para o feto. O óvulo feminino não tem a capacidade de criar seu próprio sangue. Somente a partir da introdução do esperma que o feto começa, no processo da gestação, a produzir veias e sangue. Vocês me escutam? Assim, o Espírito Santo de Deus, se posso falar assim, de forma reverente, deu a semente. Ele fecundou no ventre de Maria Cristo. Obrigado.